Boa noite a todos. Eu me chamo André. Gostaria de falar a cidade onde moro, mas sou casado com uma cigana e por este fato não temos moradia fixa. Não por falta de condições financeiras, porém por tradições mesmo. Mas posso dizer que ainda moro no estado do Amazonas. Na época deste acontecimento, eu morava na cidade de Juruá, no Amazonas. E este fato se passou há mais de 15 anos atrás, durante a minha juventude. Voltarei um pouco no início dos fatos para melhor esclarecimento. Desde criança, eu nunca conheci o meu pai. Morava com a minha mãe em um barracão nos arredores de Juruá. E este barracão foi construído em uma área invadida por pessoas sem teto. Na época, um ex-namorado da minha mãe construiu nessa área e depois de muitos anos, ele e a minha mãe se tornaram proprietários da área. Mas depois de um tempo, esse rapaz abandonou a minha mãe e foi embora. Então, a minha mãe se tornou usuária de drogas. Então a nossa única renda eram R$ 300 do Bolsa Família e uma cesta básica enviada pela minha avó materna da cidade de Urucará. E essa cesta básica era enviada pelos correios todo mês. Com o tempo, a minha mãe começou a trocar a cesta básica por drogas e também todo o dinheiro do Bolsa Família. Eu sempre me alimentava na casa de alguns vizinhos e prestava favores como capinar o quintal, ir no supermercado, essas coisas. E assim ganhava comida e alguns trocados. Aos meus 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe para o tráfico. Ela foi assassinada a sangue frio enquanto voltava para casa. A minha única família era a minha mãe e a minha avó que morava em Urucará. A minha avó veio para me levar para morar com ela. Porém, eu fui muito tolo e recusei a ir devido aos estudos e a uma garota do colégio que eu namorava na época. Pouco tempo depois, eu descobri que essa garota não era quem eu imaginava. Ela me traía com o primeiro cara que aparecesse em sua frente. E assim, terminamos o namoro. E com o fim da relação, veio a depressão. E para aliviar a depressão, eu comecei a usar drogas. E este foi o pior erro da minha vida. Um certo dia, eu muito deprimido voltando da boca de fumo pela chuva, encontrei um cãozinho vira-lata na rua. Ele era filhote e parecia estar abandonado. Bem, eu não tinha condições para cuidar de um cachorro, pois não tinha nem mesmo como me alimentar. Mas mesmo assim, peguei o animal e decidi cuidar dele. E então, eu dei a ele o nome de Max. Passei a pedir restos de carne nos açougues para o alimentar. E também ganhava doações de rações do pet shop. Bem, mas nessa época eu era um bicho de pessoa. E muitas das vezes eu pegava as rações que ganhava e trocava por drogas. Max era amado por todos por ser um cãozinho muito extrovertido. E ele chegava nas casas de ração, pulando e brincando com as pessoas que se comoviam e já sabia que ele queria comida. O pessoal do açougue também sempre dava carne para ele. Max era muito animado para tudo e muito inteligente, e era o meu único companheiro. Ele sempre ia comigo nas biqueiras comprar drogas, mas de tão inocente, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente me seguia como um guarda-costas, e assim que chegava, ele logo procurava brincar e animar todos que ali estavam. Max era a única coisa que me importava nesse mundo. E várias vezes eu pensei em até em tirar a minha vida, e só não o fiz por causa do Max. Aos meus 18 anos de idade, eu passei a dever aos traficantes locais.
Então peguei drogas na mão deles para vender e assim para poder pagar a dívida. Peguei uma quantia alta e prometi vender tudo. E com o dinheiro eu pagaria a minha dívida, que era muito alta, e ainda me sobraria alguns trocados. Bem, eu vendi uma parte da mercadoria e a outra parte eu usei. E a minha dívida com os caras se tornou muito maior. O meu plano era pegar o Max e usar esse dinheiro para fugir dali, para outra cidade. Então eu comentei com um amigo de confiança que também era o meu vizinho. Ele se chamava Ramon. E o Ramon comentou com a sua namorada, a Suzane, e ela, a troco de nada, falou para o dono da biqueira que se chamava Wilson. E logo esse Wilson mandou 4 caras atrás de mim para me matar. Bem, em uma noite eu estava em um bar. E ali eu fui abordado lá dentro por um dos caras que iria me matar. Ele se chamava Elielton. Ele, com a arma por baixo da camisa, mandou eu sair e segui-lo. E assim eu fiz, mesmo eu sabendo que eu morreria naquela noite. E realmente posso dizer para vocês que eu morri. Pois assim que eu saí do bar, na mira da arma, eu avistei 2 motos lá fora. Em uma, haviam 2 homens que trabalhavam para o Wilson. E na outra moto, estava outro homem que também trabalhava para o Wilson. E aquele desgraçado havia enviado 4 caras para me matar. E assim que eu saí fora do bar, eles disseram que queriam apenas conversar. Bem, sem pensar 2 vezes, eu saí correndo dali. Eles me seguiram de moto, mas eu corria como nunca corri em toda a minha vida. Entrando em becos e pulando o muro de casas abandonadas até chegar em casa. Max estava na porta de casa. Eu entrei e o chamei, mas ele viu que os homens eram uma ameaça assim que eles arrombaram o meu portão. E em seguida apontaram a arma para mim. Max sempre foi um cachorro dócil, mas neste momento ele se mostrou totalmente dominado pela fúria e atacou os homens. E isso me possibilitou fugir pulando pelos muros das casas vizinhas, até sair em uma mata e me esconder, abandonando o meu fiel companheiro. E ali eu fiquei escondido em uma mata. Eu morava em uma favela que polícia não entrava. E eles também pouco se importavam com os moradores dali. E naquela mata eu fiquei escondido por quase 2 dias. Voltei para casa para buscar Max e fugir daquele lugar. Mas o que presenciei ali me fez morrer por dentro e desabar em lágrimas. Max estava morto, com vários cortes no corpo e sinais de agressão e várias queimaduras. Eu gritei de fúria e a minha dor foi tão grande que eu soquei a parede arrancando pedaços. Um vizinho apareceu e me deu água com açúcar e me tirou dali. Me levou para a rodoviária, pagou a minha passagem de ônibus até Urucará, para assim eu poder encontrar a minha avó. No caminho da rodoviária, ele me contou que escutou o Max lutando com os traficantes e impedindo que eles fossem atrás de mim. Mas os homens o golpeou com pauladas e, para se vingar de mim, torturaram o pobre cãozinho com chutes, pauladas e também queimou seu corpo com cigarros. E esse vizinho, ouvindo os gritos de dor do cãozinho, apareceu no muro e pediu para ter misericórdia do animal. Mas os caras apontaram a arma para ele e mandou ele calar a boca e entrar para dentro. Senão, ia ser ele ali no lugar do cachorro. Entrei no ônibus
e desabei em lágrimas durante todo o caminho, pois o meu único amigo de verdade estava morto, e era um ser puro e inocente e foi morto por pessoas que não deveriam viver. Neste momento, eu já me decidi o que iria fazer. Enviaria cada um dos responsáveis para o inferno, nem se eu tivesse que vender a minha alma para o diabo. Pensei bem no assunto durante todo os 800 quilômetros de Juruá até Urucará. Bem, vocês conhecem as viagens dentro do Amazonas. Além de levar muito tempo até o destino, sempre tem que fazer baldeações em outras cidades, e boa parte do percurso tem que ser feito de balsa, pois não há estradas. Cheguei até a casa da minha avó, e ela morava sozinha em uma casa quase dentro do mato. O meu avô já era falecido há muito tempo. Ela me viu em um estado deplorável, então eu contei a ela tudo o que havia acontecido. Inclusive também a morte do Max, e disse a ela que um dia eu voltaria até Juruá para me vingar. Bem, ela disse que não agora, porém, um dia eu estaria pronto. A minha avó cuidou de mim, e eu sabia que ela era meio voltada para a feitiçaria, mas não imaginava que ela era uma das maiores bruxas que já existiu em todo o Amazonas. E muitas pessoas ali da região e de outros lugares distantes sempre vinham a procurá-la para fazer trabalhos pesados de feitiçaria, amarração e até mesmo morte do rival. Bem, eu estava em abstinência das drogas, mas a minha avó fez trabalhos para os pretos velhos das matas e entregou a minha vida a eles e pediu para que levassem todo o vício que houvesse em mim. E assim aconteceu. Tomei nojo de usar qualquer tipo de droga. Em 3 meses, eu já era outra pessoa. Um homem forte e saudável, mas ainda assim, muito deprimido pela morte do Max. A minha avó disse que sabia que eu morreria, mas pediu a uma entidade chamada Agares que não deixasse eu morrer. Porém, essa entidade disse que as coisas no mundo espiritual acontecem tudo ao mesmo tempo, podendo assim eles saberem com antecedência. E eu já estava morto no mundo espiritual. E em menos de um dia eu morreria no mundo físico. Mas a minha avó tem o dom de conjurar demônios. E então ela obrigou essa entidade a impedir a minha morte. E essa entidade disse então que a única forma era trocando uma alma por outra alma. Eu viveria, mas no meu lugar morreria quem eu mais amasse. E assim, o meu cachorro veio a morrer no meu lugar. Bem, eu estava decidido a usar o pouco de dignidade que ainda me restava. Usaria para vingar a morte do Max. A minha avó disse que me ajudaria, mas seria um caminho sem volta. Eu concordei e disse que seria um preço pequeno a se pagar por alguém que deu a sua vida para me proteger. A minha avó começou a fazer um trabalho espiritual em mim. E assim que terminamos, eu entrei em uma espécie de ritual. Um ritual chamado Ritual da Besta Fera. O procedimento era banho com algumas ervas da mata. E também eu tinha que recitar algumas palavras em sumeriano. Copta é uma língua morta falada na antiga Suméria. Um tipo de idioma arcaico usado pelos sumérios para evocar demônios antigos e entidades pagãs. A minha avó era uma mulher que vivia no meio do mato, mas a inteligência dela era superior à de muitos doutores por aí. Para vocês terem ideia,
Além dela ser poliglota, ela falava vários outros tipos de línguas mortas, como o fenício falado na antiga Fenícia, copta, que era falado no Egito na época dos faraós, grego arcaico, hebraico, aramaico, latim e úmbrio. Ela também falava as línguas extintas dos antigos indígenas aqui do Brasil, como o tupi antigo, guaiacuru, avá canoeiro, tupiniquim, tamoio e pataxó. A minha avó nunca foi à escola, mas sabia de muitos segredos do mundo revelados a ela pelos seus dois mentores. Paimon, um demônio da mitologia cristã, e Anto, um demônio feminino da antiga Suméria. Ela se projetava para o astral e aprendia as línguas mortas enquanto dormia e vários segredos do mundo. Enfim, meu último processo do ritual era encarar a lua cheia durante 7 luas. O objetivo era me concentrar no brilho da lua e expor para fora toda a minha fúria. Bem, isso para mim era fácil, pois eu sempre pensava naqueles vagabundos matando meu cãozinho. E daí a minha fúria me dominava. Bem, eu não mudava de aparência até então, mas uma força fora do comum me dominava e eu conseguia com muita facilidade arrancar uma árvore pequena do chão, pois era como se todos os músculos do meu corpo se exercitassem ao mesmo tempo, provocando essa força absurda. No 7º dia do ritual da lua cheia, finalmente eu consegui me transformar em uma fera. Uma fera sádica, demoníaca, com sede de sangue e consciente. Mas no primeiro dia da transformação, eu fiquei totalmente consciente e tentei atacar minha avó. Porém, ela contou que na hora, uma entidade de proteção a ela, chamada Izimud, o demônio de 2 faces, que olha de lados opostos. E assim que essa entidade viu que a minha avó corria perigo, ele se manifestou nela, e a minha avó apenas com um toque na minha cabeça, me fez desmaiar e voltar a si. A parte final do ritual foi a proteção e resistência. E na última lua cheia, a minha avó me enterrou na mata, ficando apenas a minha cabeça pro lado de fora da terra. Ela me disse que não tivesse medo, pois nenhum animal selvagem ou peçonhento se aproximaria de mim. Eu fiquei ali sozinho, enterrado naquele buraco. E tarde da noite, eu notei que uma sombra de um espectro saía da mata e se aproximava. Aquilo veio sorrateiramente em minha direção e logo entrou dentro de mim. No outro dia cedo, a minha avó foi até o local e me tirou dali. Voltei para casa, tomei um banho e a minha avó me chamou até o cômodo da sua casa, onde ficava o seu altar e as imagens de entidades e os seus utensílios mágicos. Ela pegou um punhal, começou a passar em meu corpo, enquanto recitava um tipo de oração em romani. Romani é uma língua ainda utilizada por alguns ciganos. E assim que a minha avó terminou a oração, ela abriu os olhos e num rápido movimento ela cravou o punhal em meu peito. Neste momento me faltou o ar e eu caí no chão agonizando com falta de ar. A minha visão ficava turva e eu fui parando de me debater aos poucos. Então ela se aproximou de mim, puxou o punhal de volta e daí os meus sentidos foram voltando e o ferimento cicatrizou, deixando apenas uma marca de sangue no meu peito. Porém, eu não sentia mais dor alguma. Logo em seguida, a minha avó se virou para mim
e logo disse: "Está feito. A arma do inimigo não causará danos a ti. A flecha do caçador será como palha em sua pele, e o punhal do homem não poderá te ferir. A força lhe foi dada para derrubar o inimigo, e nada lhe será cobrado. Porém, a sua ira jamais deverá cair sobre os inocentes. E caso faça mal ao inocente, a sua vida lhe será tirada. Mas antes, tu pagará um altíssimo preço ainda em vida." Agradeci a minha avó por tudo e retornei a Juruá, quase 2 anos depois que saí de lá. Voltei para o meu barraco, que estava sendo usado como biqueira. Fui até lá à noite e havia 3 pessoas no local. Era o Elielton e outros 2 homens desconhecidos. E assim que me viu, o Elielton perguntou o que eu queria ali. E eu disse simplesmente que queria matá-lo. Mas primeiro queria que ele avisasse ao Wilson e os outros caras que eu estava de volta. Ele tentou me intimidar com uma arma, mas eu me segurei para não lhe arrancar a cabeça, pois precisava saber onde estavam os outros responsáveis. Em seguida eu saí dali e fui até a mata onde havia enterrado o Max. E fiquei ali por horas chorando sobre o seu pequeno túmulo. Em seguida, uma moto chegou e era Elielton e um dos homens responsáveis pela morte do Max. Eles largaram a moto e vieram atrás de mim. Mas assim que os avistei, eu saí andando para dentro da mata. Os 2 vieram correndo atrás de mim, se aproximaram e me chamaram. Eu fiquei de costas e eles atiraram várias vezes. Senti muita dor com os tiros e caí de joelhos no chão. E em seguida me levantei, e foi aí que as risadas deles se transformaram em gritos de pavor. Eu peguei o cara que estava com Elielton, cravei a minha mão dentro da sua barriga e puxei o seu intestino para fora. O Elielton subiu na moto e correu pela estradinha de terra. Então, eu me transformei na fera sanguinária de olhos vermelhos. Ou no Cane, como muitos de vocês chamam. Bem, vocês já ouviram falar de um alfa? Pois eu era algo muito superior a isso. Eu era um Cane e conseguia me locomover 3 vezes mais rápido que a moto onde o Elielton estava. Eu corri pelo mato, o acompanhando, e no momento oportuno, eu pulei em cima dele, o derrubando no chão. Ele caiu da moto, desacordado de tanto medo. Então, eu arranquei a sua perna esquerda com a boca, e ele acordou gritando enquanto eu devorava a sua perna. Ele tentou se arrastar pelo chão, e eu caminhei até ele e disse com uma voz suave e demoníaca: "Isso é pelo que você fez com Max." Eu não sei se existem outros lobisomens como eu, mas lobisomens que se transformam por meio de magia pesada são chamados de Canes. Eles são conscientes e podem conversar com uma voz aterradora, natural da criatura, ou o demônio que age em seu corpo. Eu devorei as 2 pernas do Elielton até ele parar de se mexer e morrer. Então eu arranquei a sua cabeça e logo fui embora dali. Bem, a polícia tá pouco se fudendo para esse tipo de pessoa. E no mínimo, eles ficam felizes com a morte de 2 vagabundos e não fizeram o mínimo de esforço para investigar. No dia seguinte, eu voltei até o barraco e mandei um dos homens do Wilson levar um recado para ele. Disse que fui eu que matei 2 dos seus homens e queria o encontrar naquele dia à noite. Falei que o esperaria no início da estradinha perto da mata, e que se ele não fosse,
eu iria atrás dele, e seria muito pior. Naquela noite, o Wilson apareceu com os 10 caras. E assim que os vi, eu corri para dentro da mata. Eles entraram gritando por mim e debochando na minha cara. E assim faziam como se eu fosse a presa e não o contrário. Bem, o meu alvo era apenas o Wilson e os homens que mataram o Max. Porém, os demais estavam na hora e no lugar errado. Antes que me transformasse na criatura, eu invoquei o caboclo da mata, para deixar os homens atordoados e perdidos ali na mata. Assim, sem possibilidade deles escaparem. E em seguida, me transformei em um cane. A minha voz já havia me orientado que quanto mais vezes eu me transformasse, mais eu iria perdendo o controle de mim. E aquele espírito, responsável pela minha transformação, logo acabaria me dominando. E assim, me deixaria de forma inconsciente. Bem, eu, na minha forma humana, não queria matar os homens que não tiveram nada a ver com a morte do Max. Mas quando me transformei no cane, eu logo mudei de ideia no mesmo instante. Cacei um por um e deixava que eles atirassem em mim só para os torturarem mentalmente. Matei a todos e deixei o Wilson por último. E esse foi o que mais sofreu, pois eu o persegui por quase 2 horas, enquanto sussurrava pela mata dizendo que o mataria. Bem, eu podia matá-lo a qualquer momento, mas quando estamos no estado de fera, gostamos de brincar com a vítima, o torturando mentalmente e depois fisicamente. E quanto mais o Wilson pedia para morrer, maior era o meu desejo de deixá-lo vivo sofrendo, pois eu o atacava e depois recuava, somente para ele correr e eu o persegui novamente. E por várias e várias vezes ele chegava perto da saída da mata, mas em um estado de confusão mental, ele voltava e logo se adentrava à mata. E depois de um tempo, ele logo desistiu de tentar. E foi aí quando eu o matei, o devorando lentamente. Assim que o sol nasceu, eu voltei à forma humana. E daí, vomitei todos os pedaços daquelas pessoas que devorei. E quando me recuperei, eu fui até o túmulo do Max e me despedi dele pela última vez. Disse que estava feito, pois todos que fizeram aquilo com ele pagaram com a vida. Eu fui embora para sempre de Juruá e nunca mais voltei a me transformar na fera. Conheci várias pessoas que já fizeram maldades com animais, e todos tiveram um final ruim. Ou tiveram uma doença terminal, ou morreram de forma trágica. Então, eu acabei percebendo que realmente a vingança pertence ao Deus cristão, pois toda maldade que as pessoas fazem com crianças ou animais que são seres inocentes, elas pagam da pior forma. Me tornei cigano assim que casei com uma linda cigana chamada Gabriele. Tenho 2 filhos e desde pequeno os ensino a respeitar as matas e amar os animais. Boa noite.